Zéfiro, apesar dele ser terrível, eu confesso que o pajem de espadas, né? Eu tive um carro que me arrependi profundamente de dar o nome para o meu carro de Zéfiro, certo? Porque ele foi o carro mais cheio de batidinhas que eu já tive, né? Porque tem essa coisa da alegria e inconsequência mesmo do Zéfiro, né? Então, na mitologia grega, né, os 4 ventos, que são das 4 grandes direções, eles eram apresentados, né, como os 4 filhos de Eos, né, o grande vento, né, que seria como um todo, né, e Zéfiro, então, é o vento oeste, né, apresentado geralmente, tá, como o vento suave e agradável, mas isso é só depois no fim da história. Né? Inicialmente, Zéfiro, ele tem aquela coisa do vento que é divertido, né? Mas que pode virar uma tempestade, né? O vento que pode virar barcos. Aliás, essa era a especialidade do Zéfiro, né? Ele achava engraçadíssimo, né, bater nos barcos e virá-los. Evidentemente que ele não estava nem um pouco pensando na consequência, né, para quem estava dentro do barco, ou para o dono do barco, do prejuízo daquele barco quebrado, né? Então, eu costumo chamar essa carta, né, como eu disse para vocês, eu dou um nome para cada carta, e aqui é Palavras ao Vento, né, que é a grande questão, porque toda vez que a gente tem um pajem, você tem um aprendizado, algo que nasce, algo que eu estou começando a lidar e, portanto, com total inexperiência para lidar com o assunto. Se com espadas nós temos o ar e a palavra, né, total inabilidade para lidar com a palavra. E isto é a inconsequência da palavra. A brincadeira idiota, a fofoca, que não tem uma intenção de ferir, mas que fere. O boato, né? Eu acho que para mim a carta mais página de espadas que tem é aquela história da escola de base, que acabou com a vida, quem lembra aqui daquela história, acabou com a vida do casal que era dono da escola. Né? Porque uma criança expressa uma fantasia e uma mãe sai falando como se a fantasia fosse fato real. Isto é página de espadas. No lado positivo, página de espadas é a pessoa engraçada e inconsequente. Mas, assim, é engraçada para quem? Não para quem sofre a brincadeira que ela está fazendo. Seria no mínimo inconveniente. No mínimo inconveniente. Não é intencional. Eu vejo uma diferença muito grande, que para mim a intriga, a fofoca intencional é 4 de copas. A carta das irmãs. Buzinando no ouvido. Aí existe uma malícia. Aqui existe uma coisa de imaturidade, de não pensar no que vai dar. Ingenuidade, né? E uma ingenuidade, sim, porque pajem é ingênuo. Né? A gente sempre tem que lembrar, os pagens são as energias mais puras, como os ases. É algo do início, é algo não medido. Então é assim, é o risco da palavra não medido. Né? Como ele era esse vento, né? Ele só vai sossegar, né, depois que ele casa, então, com Íris, a deusa do arco-íris. E aí ele se transforma na suave brisa do entardecer. Né? É lindo, né? Aquele ventinho gostoso que você fala. Mas depois que ele passa por uma experiência de amor. Né? E eu acho até, né, vou viajar um pouquinho, sair um pouquinho, mas que eu vejo muito, né, dentro do trabalho terapêutico, né, e vejo o trabalho psicanalítico, como o amor, né, no ato da escuta. Né? Então deixa o outro falar. Ele precisa, de repente, ele está ali num campo, né, como se ele pudesse estar integrando, fazendo essa ponte que Íris faz, tá, com o outro,
Ele despeja, o outro acolhe e ajuda a moldar para que se torne suave. Ou para que se torne inteligível. Né? Mas ela pode ser uma carta muito complicada. Né? E a gente vê isso o tempo inteiro nos meios de comunicação. Então, eu posso dizer que ela é uma carta absolutamente atual. Né? Só para curiosidade, né, os outros ventos, e para a gente ver como que é o Bóreas, que é o vento norte, ele é frio e violento. Então a gente vai ter, nesses 4 personagens, os 4 deuses do vento, as 4 modulações. O Eurus, que é o vento que vem do leste, é o criador de tempestades. Então esse é o grande amigo de Zéfiro. Os dois juntos, então Zéfiro provoca aquela virada, e o Eurus, então, cria realmente a tempestade que intimida. E o Notus, que é o vento sul, né, que é formador de nuvens. Também as palavras que ao invés de esclarecer, elas complicam. Então, a palavra dura, fria, contundente. A palavra aparentemente suave e agradável, mas que pode trazer uma virada. A palavra sempre é um vento. Pois é sempre um perigo. E a gente precisa, sempre que vem o pajem de espadas na leitura, eu falo, cuidado. Cuidado com o que fala. Tá, ou você está falando o que não deve, ou não está prestando atenção no que deve. De qualquer maneira, não tem uma sintonia, não tem uma captação e compreensão do que está sendo dito. Ou do impacto daquilo que você vai dizer. Então, sempre para mim é uma carta de alerta. Cavaleiro de Espadas, Castor e Pollux, né? O princípio da amizade, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas do signo de ar, certo? Gêmeos. Gêmeos, mas eu vejo o livro também muito com, né? Essa coisa da amizade, da integração, né? Que Castor e Pollux. Eu acho que no Cavaleiro de Espadas, esse sentido muito geminiano entra no exagero, naquela excitabilidade do contato com o outro, que faz com que você se torne mais ousado na sua ação e ainda corra o risco da inconsequência. Né? Porque Castor e Pollux são gêmeos, porém não são idênticos. Né? Aliás, eles são irmãos de Helena e de Clitemnestra. Né? Um divino e outro humano. Por que isso? Leda, a mãe de todos, né? Ela era casada com um rei, mas perseguida, né? Assediada por Zeus. Né? Zeus, que eu falo que é o galináceo de mais alta plumagem que a gente tem no Olimpo. Certo? Né? Quando ele cisma com alguém, não tem jeito. Ele é o assédio que não tem escape. Né? E com Leda não é diferente. Né? Porque Leda não está interessada nesse assédio, mas ele começa a persegui-lo. Para fugir dele, ela se transforma num cisne. E ele engata atrás, porque está sem problema nenhum. Certo? Outro cisne, e rapidinho. Leda coloca 2 ovos. De um ovo nasce o par divino, do outro ovo nasce o par humano. Né? O destino de Clitemnestra e de Helena, unido pela tragédia de Troia. Né? O destino de Castor e Pollux, unido pela amizade entre esses 2 irmãos. Né? Que fazem tudo juntos, somam as suas forças para o que é bom e também para a destruição natural da juventude. O que acontece, né, que o irmão humano morre. E o irmão divino não se conforma com o fato. E a amizade vai a tal ponto que ele vai negociar com Hades, porque ele não acha justo só ele viver e o outro não viver mais. Então ele troca. 6 meses fica um, 6 meses fica o outro.
Então, para mim, o pajem de espadas sempre vai ser a carta da amizade, da associação, do